Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Essa jaculatória é tão importante no dia de hoje, quinta-feira. Eu quero pedir a Jesus que abençoe muito você. Eu, Padre Delton, através do programa Palavra do Coração, tenho buscado interceder pela sua vida e, de alguma forma, dar uma palavra, uma direção espiritual para você nesse tempo tão precioso, o tempo da Quaresma. Vamos juntos, estamos rezando por você. Quando meditamos a Santa Paixão de Jesus, lembramos que ele, num determinado momento, chamou de sua hora aquela noite em que deveria começar a sofrer as dores da paixão. Mas como é que ele pode chamar de minha hora uma ocasião tão triste dessa? É porque Jesus esperou por isso a vida inteira. Ele, ao longo de sua maturação humana, enquanto homem, não deixou de pensar como Deus Pai pensa. Ele queria nos salvar. E não apenas nos salvar, permanecer conosco. Quando Jesus fala minha hora, ele está se referindo também àquela ocasião em que ao redor da mesa, eu falei mesa, mas na verdade não era mesa, viu? Não sei se você sabe disso. A ceia de Jesus não foi numa mesa. Os judeus celebravam a ceia numa espécie de nos tamboretes baixinhos, colocava ali sobre um móvel baixo, parece uma mesa, mas era um móvel baixo, onde colocava o vinho, o cordeiro, o pão. No caso de Jesus ali na última ceia, foi o pão ázimo, porque era uma espécie de jejum, não é? Não tinha carne de animal, tinha só o pão e o vinho, e ele então toma o pão e o vinho e forja, e fala, e proclama, institui a Santa Eucaristia. Jesus chama de minha hora a hora em que ele finalmente se faz alimento para mim e para você. Ele quer ficar conosco. Você pode perceber isso quando ele fala: tenho desejado ardentemente, ansiosamente, comer esta Páscoa convosco. Desejei ardentemente. O que significa isso? São palavras que saem do coração de Jesus, quase que incandescente de amor por mim e por você. Ele sonhou, desejou comer a Páscoa, porque naquela ocasião ele se faria o nosso alimento. Basta pensar que lá no Evangelho de São João, Jesus falando sobre o pão do céu, sobre si mesmo, ele fala: quem come a minha carne tem a vida eterna. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. São frases que hoje, para nós, soa com tranquilidade. A gente conhece a Eucaristia, sabe o que é o pão eucarístico, né? Mas no tempo de Jesus, os apóstolos escutavam isso e ficavam com a pulga atrás da orelha. O que significa isso? É importante que nessa Quaresma o nosso coração se abra para acolher esse desejo ardente do coração de Jesus. Permanecer conosco. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado. Obrigado por permitir que durante essa Quaresma eu consiga meditar, aprofundar o Teu imenso amor por nós
e as tantas vezes em que eu fui ingrato. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo das ofensas que causei ao seu sagrado coração. Tem compaixão de mim, tem piedade. Ajudai-me, querido Jesus, a afastar do meu coração todos os afetos que não são para vós, para que de hoje em diante eu busque somente a vós, ó querido Redentor. Meu Deus, amo-vos. Dá-me a graça de amar-vos sempre e cada vez mais. Ó Maria, minha mãe, tomai meu coração, enchei-o de perfeito amor a Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicasses nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Assim seja. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração. Se esse conteúdo te ajudou, clique no botão Valeu e ajude essa obra de evangelização.